Olá, eu sou a Tayana Degmon Matai, fundadora da Growth Leaders Academy, e hoje eu vou falar sobre Growth Hacking para SaaS, Software as a Service. Então vamos começar definindo o que é um Software as a Service. Como o próprio nome diz, é um software como serviço. Mas por que ele é considerado como serviço ao invés de um software tradicional? Isso acontece porque ele está centralizado em um lugar, então tem uma empresa que é dona dele, que normalmente é a empresa que vai assistir isso aqui, querer saber como fazer o crescimento, e essa empresa distribui para várias pessoas, né? Então ela é 1 para N, várias pessoas acessam esse software. E a empresa fica responsável por criar as features, dar manutenção, manter o software funcionando. Então, por isso, acaba sendo considerado um serviço, né? Já que é algo constante. Até por isso que muitas vezes os softwares as a service são cobrados de forma recorrente. Você paga uma mensalidade para uso, ou trimestral, semestral, anual, mas sempre existe uma relação mais longa, porque você continua utilizando e a empresa que te vende isso é responsável por evoluir o produto e tudo mais. Mas beleza, né? Então você tem o software as a service e aí você me fala assim, Thay, mas a maioria dos softwares são para empresas, né? Eu, como consumidor final, não uso muito software como serviço. Na verdade, usa bastante. Se a gente pensar no Netflix, o Netflix é um exemplo de software como serviço, ele é um SaaS muito voltado para o público B2C, né? Para as pessoas físicas, para a Tayana CPF e não para a Tayana Empresa Growth Leaders Academy, por exemplo. Mas o que é bem interessante é que se você parar para pensar, o maior valor do Netflix hoje em dia está no conteúdo, né? E não na plataforma em si, não no software que permite que você veja vídeo por streaming. Mas enxergue, então, por exemplo, que o conteúdo, nesse caso, ele é a forma de fazer o crescimento. Eles descobriram que fazer um conteúdo relevante fazia com que mais pessoas assinassem. Então, beleza, a gente entendeu, mas por onde que eu começo a minha análise de um software como serviço? Porque vocês sabem que a análise é super importante para growth, né, gente? Você precisa entender o que acontece com o seu produto, o que motiva os clientes, os usuários, para poder pensar como você vai fazer crescimento. E aí, lembra que eu falei que o SaaS, ele depende dessa recorrência, que os clientes têm que voltar sempre? Então, qual é uma das primeiras coisas que você tem que entender quando você tem um SaaS para você poder pensar em growth? Quantos usuários estão usando a minha ferramenta, mas quantos continuam a usar, né? Quantos que pagam constantemente, quantos deixam de pagar? Desses que deixam de pagar, eles voltam a pagar depois ou eles saem completamente e não continuam usando o meu software? Então, olhar a recorrência e olhar os diferentes grupos de clientes ao longo do tempo que estão utilizando o seu SaaS é super crítico. E aí o churn, que é a quantidade de pessoas que deixa de utilizar, é o que normalmente mata um SaaS. Tá? Então você tem que ter muito controle dessa métrica, muito mesmo. O que você pode fazer sobre o churn? Você pode começar a tentar prever o quanto de saída você vai ter ao longo do tempo. Quando você começa a ter dado, você já sabe assim, de cada 100 clientes que eu tenho, metade vai ficar 3 meses, 25% vai ficar 6 meses e assim por diante. Então você consegue calcular um churn médio e aí você sabe, ok, eu vou ter uma receita recorrente mensal, um MRR estimado em X, porque eu sei que tantas pessoas vão sair. E aí agora que você sabe quantas pessoas vão sair, o que você vai fazer? Começar a entender por que elas saem. Né? Então você vai conversar com quem sai, você vai ver qual é a etapa que ele parou de uso do produto, em quais features será que ele engargalou e assim por diante, para tentar remover esses problemas, aumentar o valor percebido nessas etapas críticas e fazer com que os clientes fiquem mais tempo. E aí, o Monthly Recurring Revenue, que foi o que eu falei que é a receita recorrente, ela vai ser um outro fundamento de análise muito importante. Isso está subindo, está caindo, né? E aí tem uma outra análise que nem sempre é feita, que é, se você tem um SaaS que ele é B2B e que ele depende de um time de vendas, em teoria, quando você já tem tudo funcionando muito bem, tá tudo azeitadinho, que a gente fala, né? O que acontece? Se você criar outras equipes de venda similares, né? Uma equipe de venda unitária mínima ali, vamos supor que seja um representante de venda, uma pessoa de Customer Success, uma pessoa que avalia os leads, seria você só replicar esse time e você teria mais crescimento. Então você precisa avaliar o custo desse time e aí realmente a partir daí é só escalar. Beleza, você entendeu algumas análises críticas, vamos falar de aquisição quando o assunto é growth em SaaS.
Quais são os tipos de aquisição, os canais de aquisição mais comuns para Software as a Service? Inbound Marketing é uma coisa que funciona muito bem. Então, você gerar conteúdo relevante pensando na jornada. Se o público for B2B, lembra sempre que costuma ter mais de um decisor dentro da empresa. Então, a proposta de valor que você vai fazer, às vezes, para um analista é diferente da proposta de valor que você tem que ter para o gerente dele, que é diferente da proposta de valor que você vai ter que ter para a CFO da empresa, né? E todos eles precisam ser atendidos pelo seu produto de alguma forma. Então, quando você for criar conteúdo, de repente, para a CFO, você vai criar falando assim: olha, CFO, como que você pode reduzir o custo da sua empresa e otimizar os processos, economizando X% no ano via nosso software. Para o gerente, você pode falar sobre como a sua equipe ser mais produtiva através do software. E para o analista, você de repente vai falar sobre como facilitar o dia a dia dele. Então, cria conteúdo para os diferentes públicos, é uma forma bem poderosa de você conseguir ter resultado. E aí você tem o próprio time de vendas, é um grande drive de crescimento. Então, fazer aquilo ali que eu falei, de entender qual é o time de vendas mínimo necessário para conseguir converter os leads que você tem, que você está gerando com qualidade, porque a partir daí é você escalar esse time. E tem uma outra coisa muito legal de aquisição para software, para SaaS, que é o Engineering as Marketing, né? O que a gente chama de engenharia como marketing? É você usar produto, código, desenvolvimento como uma ferramenta de aquisição. Então, de repente, você vai criar uma versão super reduzida do produto ou pontual que atenda a uma dor que esse seu grupo de usuários tem, né, que não necessariamente é a dor que eles vão resolver com o produto, mas que esteja correlacionada, e ele vai usar essa ferramenta de forma gratuita, vai te dar as informações dele, e com isso depois o seu time de vendas vai converter, e com relacionamento ao longo do tempo, você vai conseguir trazer essa pessoa mais para perto. E aí beleza, né? Você sabe trazer o usuário, você sabe quais são as análises mais críticas e você entende o que um SaaS faz e quais são as características dele. Como que você faz para de fato ter um ganho rápido, né? Se você já tem um SaaS rodando, cara, tá aí, mas eu quero aqui mostrar algum resultado pro meu chefe crescer mais rápido, tem alguns quick wins. Você pode mexer em precificação. Então, o Software as a Service, por ele ter essa característica de recorrência mensal, pensa que no mês o cliente te deu R$10, né? Tô inventando aqui. No segundo mês ele deu mais 10, no terceiro mês ele deu mais 10. Quando você olha assim de forma linear, parece pouco, mas você tem que somar, né? Então no terceiro mês, na verdade, esse cliente já te deu R$30. Aí imagina que você suba o valor em 10%. Então você está falando que R$11, R$11, já foi 33%. Acaba tendo um impacto ao longo do tempo, foi R$33, desculpa, não 33%. Você acaba tendo um impacto ao longo do tempo muito grande. Então, fazer pequenos ajustes de precificação é uma das grandes oportunidades em Software as a Service. Porque afinal não tem exatamente um padrão de quanto aquilo deve valer ou não, né? Então vale a pena testar isso, você pode ganhar muito rápido. A outra coisa super crítica para SaaS e que é um quick win é o onboarding. O que é o onboarding? É o processo de boas-vindas para o usuário, né? O processo dele iniciar a usar o seu software. Logo que ele começa a usar, ele tem que conseguir fazer as primeiras ações que são críticas para ele ter sucesso dentro do seu software e não achar chato, não achar difícil, conseguir ter uma fluidez maior e tirar um melhor aproveitamento, usar melhor os recursos mesmo, né? Então, esse é um outro ponto que você precisa trabalhar. E dá para fazer isso às vezes de forma simples. Vamos supor que você ainda não tem um time de engenharia grande ou que consegue te apoiar em growth. Às vezes colocar um chat no início e começar a monitorar onde que o cliente está travando e dar um suporte ali ao vivo permite já que você aprenda muito e que você pense formas de evoluir o onboarding e a partir daí você pode usar ferramentas de automação como o Integromat da vida para conseguir fazer algumas funções, tá? E aí uma outra coisa que eu acho bem crítica para SaaS é olhar o Blended CAC. O que é o Blended CAC? É quando você pega o seu custo de aquisição médio e você fala assim, eu tenho um custo de aquisição de X reais. E aí você olha só para esse número. Mas esse número é uma média, como eu acabei de falar. Sendo que em Software as a Service, você normalmente vai ter um grupo de clientes que é muito mais relevante financeiramente para o seu negócio do que outro. Então você tem que olhar cada grupo com a especificidade que ele tem.
E aí você vai descobrir que tem um grupo que tem um custo de aquisição às vezes mais alto, mas que ele te rende muito mais. E é nesse cara que você quer focar, né? Você quer encontrar outras pessoas como essas. Então, essas são as dicas de Growth Hacking para Software as a Service. O que eu quero que você, depois que você assistir esse vídeo, você pense, né? Sempre tenta conectar as coisas, sabe? Pega um modelo de negócio, quais são as formas de pagamento mais comuns, como que você ganha dinheiro com isso e vai tentando achar formas de fazer uma diferença aqui e outra ali, porque essa combinação de fatores é que faz o crescimento acontecer. Nunca é uma coisa só. Lembrem-se disso. Bom, se você curtiu o vídeo, manda para alguém que trabalha em Software as a Service, dá a opinião de vocês aí nos comentários. Obrigada e até a próxima!